O depressivo não é apenas aquele que chora. Aí a gente tem uma eterna vítima, tá? É apenas uma pessoa fragilizada. A pessoa que chora muito, todo o tempo que essa pessoa chora, ela tá o tempo todo sentindo pena de si mesma. Então, quanto mais eu choro, mais pena de mim eu tenho. Mais vítima eu sou, menos sucesso na vida eu tenho. Pessoas de sucesso, elas não sentem pena de si mesmas. Pessoas de sucesso não se sentem vítimas. Então, às vezes, o choro é para vitimizar não só ao outro, não para comover ao outro. O choro também é para eu me sentir pena de mim mesma. Então toma um pouquinho cuidado com isso, de repente, eu choro tudo por qualquer coisa, qualquer momento, todo momento eu tô chorando. Isso é um modo que você encontrou para se vitimizar, para sentir pena de si mesmo e não se culpar quanto a isso. Paula, mas com o tempo isso pode causar uma depressão? É difícil, a gente tem que saber separar. Como eu disse, é um contexto todo que exige exames, existe diagnóstico de profissionais quanto médicos, né, psiquiatras. Paula, mas eu tenho depressão, passo já em terapia. Então, isso é um processo que a sua terapeuta vai poder te falar, te indicar, se você precisa ser avaliado por um psiquiatra, se você precisa tomar medicamentos, mas isso é uma indicação que ela vai saber fazer. Aí eu coloquei aqui, às vezes a pessoa fala assim, nossa, fulano tem depressão e tem bipolaridade. Depressão e bipolaridade é diferente. Eu só vou explicar muito corriqueiramente, posso até fazer uma live depois para isso. Mas são polos marcados, né? Então a bipolaridade, ela tem dois tipos de polos, que é o polo depressivo e o polo maníaco. Que aí chama de maníaco depressivo, que não tem nada a ver com essa depressão. Ela vive momentos de euforia, depois ela tem esses momentos de baixa. Ou seja, ela tem realmente essa bipolaridade. Ela consegue, ela tem esse momento de tá muito feliz, eu tô muito eufórica, muito dopaminérgica, de repente ela tem essa baixa e ela entra para esse outro tipo de personalidade. A depressão ela está associada à redução dos neurotransmissores, como eu disse, serotonina, dopamina, e a depressão, a serotonina, dopamina e noradrenalina, que aí já falou, isso eu já expliquei acima. Temos mais medo de câncer e de morrer, né, com câncer ou com doença cardíaca de coração, mas a depressão ainda é a segunda doença que mais mata, até 2030 a primeira doença que vai mais matar. Quais são as 3 emoções negativas? A raiva, a ansiedade e a tristeza. E aí eu até coloquei um adendo aqui. Não é a tristeza que vai fazer você ficar depressivo. Nós precisamos sim ficar triste, né? A gente precisa ter essa frustração, a gente precisa passar por esses momentos de frustração, porque isso é inerente da vida. A gente precisa sentir, né? O sentir é muito importante. Mais importante ainda é quando a gente condiciona desde a infância nossas crianças, nossos filhos, as pessoas que estão ao nosso redor a falar sobre esse sentir. Porque o sentir é essencial. Então, quando você expõe o seu sentir para o outro, olha, eu senti raiva de você ter feito isso, né? Eu já expliquei isso numa outra live. Quando você fala para a criança, a mamãe sabe que você tá com raiva, você demonstra o sentir, você aguça esse sentimento nela. E quando uma criança cresce, ou quando você acostuma a expor esse sentir, quando a criança é mais fácil acostumar ela a isso, você consegue ter mais solução para buscar uma ajuda, né? Então, eu não tô me sentindo bem. Não, tá tudo bem, só tô um pouco indisposta. Você acaba colocando isso, internalizando isso dentro de você. Então, expor o sentir desde a sua infância, ensinando isso aos seus filhos, é muito importante para você conseguir lidar com a frustração e lidar com as tristezas da vida. Então, a pessoa que não fica triste, de fato, ela entra para uma patologia, tá? Ela acaba adoecendo com o tempo. Ela entra em sofrimento. Aí eu coloquei aqui, a personalidade, a constituição psicológica do sujeito desempenha um papel de vulnerabilidade na constituição da depressão. Baixa autoestima, elas automaticamente, se já tem herança genética e meio ambiente que propõe a sensação de despertencimento, ela é fadada a ter depressão. Então, se eu já tenho uma família onde eu já venho com esse costume, né, que tem eu tenho, tio que já por exemplo, né? Você já tem tio que suicidou-se, um primo, um parente. Na sua família já tem esse fator genético. Lembrando que a epigenética hoje sobrepõe isso, mas ainda assim influencia a forma de viver. Você tende a ter mais depressão do que uma pessoa que vive numa família comum, onde não tem esses hábitos, né? Essa forma de viver diferente de uma família que tem essa forma de viver, janela fechada, de sempre estar com melancolia, tristeza, chorando, enfim, tem todo esse contexto que influencia muito para que você tenha, assim, esse perfil depressivo. Qual que é a sugestão? Baixa autoestima se acha que tem depressão. Tem que buscar uma ajuda, primeiro de tudo urgente. E não adianta protelar isso, né? Não, mas depois eu vou, não, mas depois eu vou. Lembrando que as emoções, Freud fala isso, né? Que as emoções não. Quando você não olha para suas emoções, algum momento ela vai ter. Então, quando a boca cala, falam-se as pontas dos dedos. Você vai sentir em doenças psicossomáticas, você vai sentir no seu corpo, pessoas que possuem muita
Como chama quando a gente tá no estômago, muita dor de estômago, gastrite nervosa, pessoa que tem muita dor de cabeça. E pasme, pessoas que possuem, pessoas que desenvolvem câncer também são pessoas que ficam muito angustiadas. Não estou falando que são pessoas que reclamam da vida, não, pessoas que guardam para si muitas emoções. E isso que eu tô falando são estudos que foram comprovados. Pessoas que desenvolvem câncer são pessoas que desenvolvem muita angústia para dentro de si, não coloca isso para fora, e ela vai desenvolvendo essa doença. Lembrando que muitas doenças vêm do nosso psiquismo. Tem até um livro que eu separei também, ó, Funcionamento da Mente, do Augusto Cury. Tem um livro que chama, da Ana Beatriz Barbosa, inclusive eu vou postar uma frase dela aqui hoje, que fala sobre mentes depressivas, que ela explica esses 3 funcionamentos, né, o tripé que eu acabei de explicar, sobre qual que é o desenvolvimento dessa depressão, e fala bastante sobre isso também. Então, primeiro de tudo, você tem que buscar uma ajuda urgente. Não adianta protelar, porque a gente acaba gastando nosso dinheiro com muitas coisas, mas a gente acaba deixando de ver, porque não é tangível, né, a nossa doença, a saúde psíquica, e a gente acaba priorizando outras coisas. Lembrando que o saber cura, né, nos livra, nos liberta. E quanto mais eu sei, mais eu entendo o que acontece comigo, com o meu corpo, com a minha saúde psíquica, mais liberdade eu tenho para conquistar o que eu quiser. E por que eu tô falando e afirmando isso? Porque eu fui uma pessoa que tive depressão, sim, diagnosticada, pensamentos suicidas, e tem até um IGTV que eu falo aqui sobre quando eu tive esses pensamentos, eu cheguei até a subir numa ponte, enfim, eu tô querendo dizer aqui pra vocês que, sim, isso é importante, o meio influencia, como eu disse, né, o epigenético hoje a gente consegue transformar isso e mudar esse quadro. Então, tudo que a gente tá pensando, o que tá acontecendo, nossos fatores externos, eles influenciam. Mas quando eu parei, falei, não, eu preciso investir em mim, olhar pra mim, tudo isso foi transformador. E aí eu até coloco aqui algo que é muito importante. Não dá pra falar pra um depressivo, porque eu já escutei muito isso, né? Tem que ir pra academia, você precisa levantar, vai fazer uma caminhada, não, levanta essa cama, tem que ir pra igreja. Não dá pra falar pra um depressivo que ele precisa fazer tudo isso, porque ele não tem energia. Lembrando que eu falei sobre o desequilíbrio, né, dessas substâncias dos nossos neurotransmissores, né? A pessoa não tá com energia, tá com baixa energia, ela não quer falar com ninguém, ela não quer ver ninguém, não quer estar, não quer se comunicar, não tem energia de fato pra fazer isso, porque ela perdeu a esperança da vida. Então, cuidado às vezes também com frequentar a igreja. Tem o caso do João de Deus, que não precisa nem falar, né? Muitos fiéis acabaram se decepcionando. Teve várias pessoas que relatou e que se decepcionou, se frustrou e acabou entrando com estado de depressão, outras que suicidaram. Porque se você pega líderes, né, de igrejas que não têm responsabilidade, tá ali só pelo dinheiro, elas te levam para um caminho mais profundo ainda da depressão, porque as pessoas ficam cegas para esses líderes e ele acaba comandando e fazendo tudo que ele pede, e aí acaba perdendo. Depois, se entra com um estado de frustração, ela acaba entrando ainda mais, conhecendo mais o viés profundo dessa depressão. Então, cuidado, né? Porque ele perdeu a esperança da vida, e aí, para ir buscar na igreja, muitas vezes a pessoa fala assim, mas eu não preciso de psicólogo, não preciso de psiquiatra, eu só vou na igreja e isso tudo resolve. Por quê? Tá buscando um atalho, uma magia, né? Depressão é algo sério, não é do dia pra noite que você vai conseguir resolver essa sua questão. Lembrando, medicamento é importante, sim, isso é o médico que vai julgar se é ou não, mas ele não trata a causa, tá? Ele trata apenas o sintoma. A causa vai ser tratada a longo prazo, numa análise, numa terapia, onde você vai buscar esse processo seu de autoconhecimento e você vai conseguir entrar mais aí dentro do seu inconsciente, ver o que aconteceu no seu passado, na sua infância, para você conseguir, de fato, tratar a causa, né? E não ficar só nesse medicamento. Aí vem o desmame dos medicamentos. Bom, eu até coloquei aqui, ó. Parem de achar que clonazepam e Rivotril vai te ajudar, que é remédio de tratamento. Não, eu até preciso fazer uma live sobre, né, o clonazepam e o Rivotril e o que isso, né, interfere na nossa mente hoje. Eu coloquei aqui, ó, clonazepam deve ser tomado no máximo 15 dias. Não é remédio de tratamento. E por isso, o clonazepam, né, e o Rivotril, que é um genérico, o clonazepam genérico do Rivotril, ele já é um remédio de tarja preta, porque ele é proibido, tá? Então é uma droga lícita, é diferente, né? Um farmaco que você vai e consegue comprar. Qual é a diferença dessa droga lícita para uma droga ilícita? É diferente que droga ilícita você vai e compra na boca de fumo. E aqui não, você vai numa farmácia e pede um clonazepam ou um Rivotril. No máximo 15 dias, ele causa dependência química tanto quanto um crack e uma cocaína. Então, se você toma Rivotril, tem gente que até acha bonito. Não, mas eu vivo na base do Rivotril. E outra coisa, isso até Freud explica, eu até posso
colocar, né, nessa sequência de live falando sobre essas 6, a gente passa por 6 períodos de sono durante a noite, por 6 ciclos de sono. E aí as pessoas que tomam Rivotril, elas não possuem, isso também é estudo, elas não possuem qualidade de sono. Então não adianta a pessoa falar assim, mas eu apaguei, literalmente eu descansei. Não, você não descansou. Posteriormente a isso, você vai vir a ter uma insônia. Posteriormente a isso, você vai ter cansaço no meio do dia, fadiga, irritabilidade. Então, tudo isso, pode olhar na bula já o que eu tô falando, as causas que isso vai trazer, mas na prática, sim, você vai trazer todos esses tipos de sintomas, porque o Rivotril, ele te adormece, digamos assim, né, o clonazepam. Ele não vai te dar essa qualidade que você precisa, além de te colocar em vício. Então, eu coloquei, deve-se entender que remédio de tarja preta é proibido. Ele vicia tanto quanto cocaína, depois que eu expliquei. O que te livra da ignorância é o saber, que foi a primeira fase que eu praticamente iniciei aqui. Ele vem da palavra... E aí, uma coisa que eu queria colocar aqui, eu até ia fazer essa frase hoje, mas eu resolvi colocar outra. O livro, né, dá pra ver que traz, ele vem da palavra livrar, tá? Então, quer te livrar da sua ignorância, para você conseguir se libertar disso tudo. O tratamento... Se você tem pensamento suicida, você precisa buscar ajuda. Exames em um médico, onde eu coloquei sobre a sua taxa hormonal, sobre a sua cintilografia. Paula, mas eu fui no médico e ele falou que não tem nada a ver isso. Ele nem pediu o exame e me passou remédio. Eu sugiro que você troque de médico e busque um médico que vai te trazer o diagnóstico disso. Não dá para te diagnosticar uma pessoa com depressão somente porque ela relata isso. Ela pode estar num transtorno pós-traumático, ela pode estar passando por uma tristeza profunda, ela pode estar passando por um luto, né, que é do transtorno pós-traumático. E aí a pessoa fala assim, você tá com depressão, tá aqui o seu remédio, vai lá e toma, tá tudo certo. Não, existe todo esse fator, te encaminha aí para uma terapia, para conseguir trazer esse diagnóstico em conjunto, tá? Então não é tão simples assim eu me intitular que eu tô com depressão e achar que tá tudo bem. Coloquei aqui, deve-se investir em você, né, na sua saúde psíquica. Mais de 85% das pessoas que buscam tratamento de fato conseguem ser ajudadas. A grande maioria das pessoas que são diagnosticadas com depressão são pessoas que a grande maioria acaba cometendo suicídio. Então, Paula, mas eu não vejo tantas pessoas se suicidando assim. Joga no Google, suicídio de pessoas por dia, para você ter uma pequena ideia do que isso acontece e qual a gravidade que nós estamos vivendo disso. E aí essas pessoas que buscam tratamento, a gente tem uma eficácia de 85%. Qual que é o primeiro passo? Eu vou recapitular, tá? Restabelecer o bioquímico dos neurotransmissores, ou seja, regular esses hormônios, né? Dopamina, né? Noradrenalina e serotonina, se fazendo uso de medicamento. Lembrando que esses medicamentos para depressão não são medicamentos como clonazepam e Rivotril. Esses medicamentos são médicos. O médico, obviamente, que vai indicar, mas são remédios para tratamento, tá? O clonazepam e Rivotril não são remédios de tratamento. E lembrando, mesmo esses remédios de tratamento, eles não tratam a causa, eles vão tratar os sintomas. Não consigo dormir, não estou sentindo fome, ou estou sentindo fome excessiva. Tem todo esse processo do que o nosso corpo físico, que é o quadro clínico, vai sentir, que o médico vai tratar. O que você tem dentro da sua mente, o que foi desenvolvido, esse quadro depressivo que vem se arrastando desde a minha infância, são terapias que vão ser tratadas, são autoconhecimento que vai ser tratado. Então, a depressão, ela não começa, como eu disse no início da live, ela não começa com um transtorno pós-traumático de um caso isolado, é todo esse contexto. Então, o primeiro passo é restabelecer os nossos exames hormonais e com remédio, medicamentos. Isso é um psiquiatra que vai receitar, psicólogo, mentores, enfim, eles não receitam remédio, tá? Segundo ponto, eu até coloquei aqui, remédio é 30%, 70% é psíquico, né, e corpóreo, ou seja, mudança de hábito, forma de viver e tratamento psicológico. 30% é o remédio que vai te ajudar nessas causas circunstanciais. Segundo passo, buscar uma ajuda em terapia. E o terceiro, introduzir na vida novos hábitos, novas técnicas, meditação, prática, exercício físico. E isso eu também comentei na live, que eu falo sobre epigenética e genética, tá? Que foi na live sobre codependência emocional, que tem tudo a ver com essas pessoas que são mais vulneráveis psicologicamente falando, tá? A reconquista de uma qualidade de vida. Então, eu até coloquei aqui, cuidar, né, da nossa saúde, nossa alimentação. O intestino é o seu segundo cérebro. Eu não sei se você sabia disso ou não, mas é o segundo que mais produz a serotonina. Então, é a junção do psiquismo com o corpo e espiritual. Eu vou buscar, de repente, uma igreja que eu me sinto em paz, que eu me sinto bem, que eu gosto de ouvir, que eu consigo me sentir feliz ali dentro, né? Não esses líderes, como eu disse, João de Deus, ou essas pessoas que só querem utilizar do seu dinheiro para que isso aconteça e que acaba se frustrando.
Então eu busco aí uma ajuda espiritual, uma yoga, onde eu trago esse equilíbrio, meditação. E aí eu vou primeiramente para um psiquiatra, um médico, que ele vai te ajudar com isso. E aí depois eu busco uma terapia, que é um conjunto concomitantemente, onde você vai conseguir realmente trazer uma ajuda para esse quadro seu clínico. Aí eu coloquei aqui, ó, família e amigos, né? Depois de médicos, terapia, yoga, meditação, a igreja, né? Pra você buscar. Não precisa necessariamente ser só uma igreja, mas aquilo que você sinta bem espiritualmente falando, porque isso contribui muito. Então fala pra família, porque isso é uma ajuda fundamental, de amigos estarem próximos. Ai, Paula, mas eu vivo num período que eu não quero estar. Tudo bem, mas tem sempre alguém que a gente queira estar por perto, que você traz esse movimento, essa sua forma de viver. Pessoas que normalmente te colocam pra cima, tá? Não adianta você conviver com pessoas que vai te trazer maiores problemas. Quando eu estava realmente num quadro muito ruim da depressão, teve uma pessoa que veio pedir minha ajuda. Ai, Paulo, eu preciso falar com você, eu tô tendo pensamentos. Eu falei, olha, desculpa, eu não vou poder te ajudar porque eu não tô bem, né? Eu não tô bem comigo. Infelizmente, eu acho que você vai ter que buscar ajuda com outra pessoa, que comigo não vai rolar. Imagina se eu falasse, não, vem aqui, deixa eu te escutar. Eu já tenho um poço de tristeza ali junto comigo, né? De um quadro de fato diagnosticado com depressão. Como eu ajudo uma outra pessoa que tá com pensamento suicida? É como se eu pegasse as duas dando a mão para pessoas que estão se afogando e eu vou me afogar junto. Não dá. Definitivamente a gente precisa olhar para dentro da gente e conviver com pessoas que vai contribuir para a minha cura, contribuir para o meu equilíbrio, né, para esse progresso que eu estou buscando. Negamos que a gente precisa de ajuda o tempo todo, de terapia, como se estivesse colocando colocando na mão da outra pessoa. Por que as pessoas hoje melhoram muito, mas ainda tem muito receio de buscar ajuda em terapia? Porque ela de repente acha, mas como que eu vou colocar a minha vida na mão de outra pessoa? A terapia, a mentoria de pessoas que são especialistas para cuidar do seu caso, ela não vai te falar, ó, esse é o caminho que você precisa seguir daqui por diante. Vai te mostrar quais são os caminhos que você pode escolher para seguir, mas a escolha é sua. Lembrando, a consequência também é sua. Então, nenhum profissional da área vai falar para você, assim como eu faço com as minhas mentoradas. Eu não falo para ela, ó, vem aqui que você vai seguir esse caminho. Primeiro, que o exemplo arrasta. E segundo, aquilo que funcionou comigo pode ser que funcione com você. Baseado em estudo, como eu disse, a gente precisa, o saber livra, né? Eu preciso saber o que eu tô falando, de fato, comprovação. Ainda mais eu que sou uma pessoa mais cética, eu gosto de comprovar em dados aquilo que eu tô falando, em estudos. Porque quando a gente fala para trabalhar com a mente de uma pessoa, com o psicológico de uma pessoa, ainda mais no momento que a gente vive, é muito sério, né? Isso não é para se brincar. Onde a gente vê vários charlatões na internet querendo ganhar dinheiro com isso, querendo ser oportunistas, né? Diferente de abraçar uma oportunidade, nunca passaram para isso. Então, é muito difícil você entregar de fato a sua vida na mão dessas pessoas. Mas quando você busca os profissionais ideal, que é certo, e que você consegue confiar, você fazendo um tratamento associado com um médico, com os remédios para fazer o tratamento, né, forma de viver, com os amigos, apoio, novos hábitos saudáveis e uma busca de exercício físico, meditação e yoga, não tem como você viver continuamente naquele quadro em que você vivia antes.